O povo de Israel começou a olhar em volta os outros povos e todos tinham reis. E eles, por algum tempo, eu acredito que eles esqueceram quem é o verdadeiro rei de nossas vidas. E começaram a pedir a Deus: queremos um rei também. E Deus falou ao seu povo: olha, o rei que virá, todo rei vai tirar o que é de vocês, vocês vão ter que servi-los. Então não vai ser bom um rei para vocês. Mas o povo, cabeça dura, continuou a insistir: nós queremos um rei. E Deus pegou e falou: então farei a vontade de vocês e escolherei um rei para reinar. E foi o que aconteceu na leitura de hoje. O profeta, levado por Deus, ouvindo a sua voz, pega e unge a cabeça de Saul. E aí a gente para e pensa: quantas vezes nós também colocamos outros reis no lugar de Deus? Quantas vezes nós até fazemos isso de falar com Deus, que precisamos de outro rei? Quantas vezes nós colocamos uma televisão, uma novela, um pai, uma mãe, ou o marido, ou a esposa, como reis da nossa vida, que nos conduzem, e esquecemos do verdadeiro rei, aquele que reina, aquele que tem que dirigir a nossa vida o tempo todo. Nós também caímos nesse erro, no erro desse povo, desse tempo. E Saul reinou até que viesse o grande rei, o rei Davi. Davi ficou no lugar de Saul. Então Saul foi o primeiro rei do povo de Israel. No evangelho de hoje, nós vemos Jesus passar pelaquela situação que muitas vezes nós passamos. Quando a gente traz uma pessoa para a igreja e aí as pessoas falam assim: ué, a Isabela está com fulano, mas fulano é tudo errado. As pessoas se prendem muito ao passado daquela pessoa. As pessoas pensam muito: Deus tem que ter misericórdia de mim, mas misericórdia do próximo a gente esquece de ter. E começa a ter rotular as pessoas: olha, quem não te conhece que te compre, está vindo para a igreja agora, mas eu sei do teu passado. Você fazia isso, fazia aquilo. O importante é a conversão. Como Jesus foi censurado porque chegou lá, e chamou Levi, filho de Alfeu. Quem é esse Levi? É o próprio evangelista, é o Mateus. E aí, olhem quem esse homem se transformou: um apóstolo, um dos nossos evangelistas, que escreveu o que aconteceu na época de Jesus. Todos nós temos o direito à conversão, só que nós não podemos fazer como esses fariseus e sermos pedra de tropeço, impedir que o nosso irmão entre na igreja, impedir que o irmão se converta, impedir que o irmão tenha a mesma misericórdia que eu tenho, que vocês têm. E Jesus ainda conclui e fala: eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, para os pecadores. E a gente fica pensando: ué, então Jesus não veio para os bons, para as pessoas que são justas, para os santos? Jesus veio sim. Mas as pessoas que assim são, que já estão preparadas, que têm uma santidade, elas já estão na igreja. Mas Jesus precisa ir aos pecadores, aqueles que estão longe, aqueles que ainda não encontraram Jesus. Quantos de nós temos pessoas em casa que a gente queria que estivesse aqui? Queria que participasse mais da igreja, que participasse dos sacramentos, que se confessasse. E não consegue. A gente não consegue muitas vezes trazer. Mas Jesus toca os corações. Jesus traz essas pessoas.
Jesus tem o poder de convertê-los. Mas Ele hoje nos envia, como enviou os apóstolos, para que a gente, às vezes em casa a gente não consegue, porque não tem um ditado que fala assim: santo de casa não faz milagre, não é isso? Se você chega em casa e chama, às vezes a pessoa não vem. Mas se chega um vizinho, chega um colega, acaba vindo, não é? Aceita o convite. Então nós temos que ser anunciadores da palavra dentro de casa, sem desanimar, mas temos que ir para outras pessoas também. Não ficar preso só no ambiente de casa. Ir no amigo, ir no vizinho e anunciar. Jesus veio para todos nós. Se você é justo, não é pecador, louvado seja Deus. Está mais perto do céu, mas fica na igreja. Se você é pecador, é doente, o teu lugar é aqui. Não se sinta discriminado, não ache que, porque eu sou pecador, eu não posso entrar. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui dar uma catequese do Rica, de adultos, e um rapazinho chegou para mim e falou assim: Isabela, eu não vinha na igreja porque falavam para mim que se eu entrasse na igreja, o teto ia cair, porque eu sou muito pecador. Aí eu falei: meu filho, se isso fosse motivo do teto cair, não tinha teto de igreja. As igrejas estavam tudo sem teto, porque não existe pessoas que não tenham pecado. Tem algum aqui que não tem pecado? Que a gente vai começar a fazer, logo mandar para o Papa para registrar como futuro santo. Porque eu sou pecadora, eu sou doente, e Jesus veio para mim. Veio para vocês também? Eu acredito que sim, né? Então Jesus veio para cada um de nós. Somos pecadores? Somos. Estamos doentes? Às vezes não é uma doença física não, gente. Às vezes nós somos paralíticos porque nós temos uma paralisia que nos impede de vir à igreja. É uma paralisia que nos impede de ler a sua palavra, de rezar. É uma paralisia que nos impede de visitar uma pessoa que precisa. Nós somos cegos porque não enxergamos Jesus que está na Eucaristia. Nós somos surdos porque escutamos a tua palavra e não entendemos. Nem escutamos. Quantas pessoas aqui, enquanto estava sendo lido o Evangelho, escutou blá, 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 porque o inimigo arrancou a palavra. A mente foi parar não sei aonde, não sei em quem. Numa pessoa que não tem nada a ver. Às vezes até alguma coisa que deixou em casa para fazer. Porque o ladrão da palavra é o diabo. E nesse momento a gente fica surdo. Estamos doentes. Vocês conhecem pessoas doentes? O lugar delas é aqui. Com a gente. E que a gente pense nisso hoje. Que não sejamos igual a esses fariseus, que ficamos pensando assim: fulano vai vir para a igreja? Quem é que ele está enganando? Porque o pecado será nosso e não daquela pessoa. Temos que refletir muito sobre isso. Porque às vezes nós pensamos que estamos agradando a todo mundo, mas não estamos agradando aquele que é essencial de agradar, nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu tive a graça de fazer uma visita a Quissamã junto com as irmãs da Toca, que elas vieram de surpresa lá em casa. E tinha uma irmã já mais madura, mais experiente como eu. E ela falando: Isabela, tudo passa. A minha vocação passa. As casas que estão aqui passam. Que a gente estava fazendo visita, As casas que já estão em ruínas. As casas passam. Os herdeiros passam. Tudo isso aqui passa. A única coisa que não passa é Deus. E é isso mesmo. O essencial na nossa vida é aquilo que não passa. E o que não passa, gente? É Deus.
Vocês têm certeza disso? Então vamos falar com mais convicção. O que não passa, gente? Deus. Nosso Deus. Isso. Ele não passa. E é só Ele que nós devemos servir. E é só Ele que é o Rei de nossas vidas. Que não coloquemos nenhum outro rei no seu lugar. Que não impeçamos ninguém de entrar em sua casa. E que possamos ir, ter a coragem de anunciá-lo, aonde quer que for. Independente de se vão aceitar ou não. Mas que a gente não tenha esse medo. Porque Deus conta com a gente para ser anunciado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.